Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe e eu gostaria de falar com vocês sobre a Batalha Makers Brasil, sobre o primeiro episódio e sobre a minha eliminação. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo local onde eu gravei um dia depois, com bastante emoção daquela saída, porque quando você está numa competição você quer ir até o final, faz parte da forma como nós fomos educados. Mas eu queria falar com vocês sobre um tema que é muito bacana, que hoje eu acordei inclusive 3h30 da manhã, inspirado para escrever e para falar sobre esse tema, que é o arrependimento. Assistam a palestra da Ana Cláudia Arantes, no sermão que ela fez pela School of Life. Olha que nome bacana, né? Escola da Vida, School of Life. Ana Cláudia Arantes, ela trabalha com pacientes terminais. E essa palestra, para vocês terem uma ideia, eu assisti hoje, acabei de assistir a terceira vez esse sermão da Ana Cláudia Arantes sobre arrependimento. Ela fala da sua experiência com as pessoas na fase terminal. E uma coisa interessante é que ela trabalha com cuidados paliativos. E tem muito preconceito sobre esse nome. Eu não vou lembrar direito, mas ela gosta muito de ir na origem das palavras. Eu também gosto de ir na origem das palavras. E ela fala que paliativo tem origem com uma coisa, acho que é uma capa de proteção. Eu não lembro direito, mas depois eu coloco aqui na descrição do vídeo. Então, na verdade, é quando você cuida da pessoa em momentos que ela não tem mais cura. Para refletir sobre o sentido da vida, a gente para refletir sobre o sentido da nossa vida. E a gente quer saber quem nós somos. A gente se preocupa muito em ter coisas. Mas ter o que a gente tem, qualquer um pode ter. Mas ser Ana Cláudia, só eu posso ser. Ninguém mais pode. Tem uma parábola que ajuda bastante a gente a entender a intensidade desse temor de não ser quem você tem que ser. E aí eu vou emprestar uma história do judaísmo que eu ouvi a primeira vez no teatro com a Ana Clarice Nisquier, na Alma Imoral. É uma história de um rabino chamado Súcia, que estava nos seus últimos momentos, na agonia da morte, acompanhado pelo seu discípulo mais jovem e mais corajoso, que quis ficar ao lado do seu mestre nesse momento. Na alta madrugada, o discípulo pergunta: por que estás tão inquieto? Súcia se vira, olha a janela, alta noite, a lua. Ele diz, com uma voz que fazia muito tempo que ele não tinha tanta força: tenho medo do tribunal celeste. E aí o discípulo contra-argumenta: você, medo do tribunal celeste? Um homem tão justo, honesto, cumpridor de tudo que se propôs na vida, sempre tão bondoso, sempre teve uma palavra amiga para todos que chegaram perto de você. Como você tem medo do tribunal celeste? Tenho medo que me perguntem por que não fui como Moisés. Mas eu posso responder que eu não fui como Moisés porque eu não sou Moisés. Podem me perguntar por que não fui como Maimônides. Mas eu posso responder que eu não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que mais me atormenta é que se eles me perguntarem: Súcia, por que você não foi Súcia? Esse é o maior medo que um ser humano pode ter no final da sua vida. Os outros arrependimentos, eles fazem parte desses momentos em que você ficou se perguntando se devia, se queria, se podia fazer. Boa parte dos véus, das ilusões, dos medos, dos dedos e das ovos que a gente pisa do dia a dia, desaparecem quando a gente está perto da morte. E lembrando um pouco da prova da Batalha Makers Brasil, da competição, é lógico que quando você é eliminado, você fica com uma mistura de sentimentos. E muitos deles pode ser que surja. O arrependimento poderia ter surgido. Mas, apesar de eu ter sido o primeiro eliminado, não surgiu esse sentimento.
Por quê? Porque eu tive uma sensação muito clara de missão cumprida, de eu ter ido e feito a minha missão. A primeira prova, que foi a prova da cadeira, tinha que seguir aquele molde. Para quem não assiste Batalha Makers Brasil, pessoal, assiste que é bem bacana. Mas tinha que ter uma cadeira feita com a nossa cara. E tinha um molde. Olha que interessante, que metáfora para a vida. Você tinha um molde da cadeira, pré-cortado, só que a gente tinha que customizar, personalizar aquela cadeira para que ela ficasse com a nossa cara. E somente 2 pessoas não seguiram o molde. O Deriel Uber, que fez uma cadeira, uma poltrona de tonel maravilhosa. Para mim, a dele foi a melhor poltrona do programa. E em um determinado momento eu decidi fazer a minha cadeira com técnicas de origami. E olha que eu nunca tinha feito uma cadeira de madeira, nem um banquinho. Mas um dia antes eu tinha levado uns moldezinhos de origami, umas mini cadeiras de origami, com uma certa intuição de que a primeira prova seria uma cadeira. Então eu fiz a cadeira. Em determinado momento da prova eu gastei 1 hora de prova daquela competição e depois eu decidi fazer a cadeira e fiz, ficou muito bacana. E voltando um pouquinho aqui para a Ana Cláudia Arantes, eu pensei nisso, eu falei, gente, eu estava com a missão cumprida, porque se eu não tivesse feito a cadeira, eu teria me arrependido. Eu pergunto para vocês, quantas coisas na vida a gente não fez e a gente se arrependeu? Porque geralmente a gente se arrepende do que a gente não faz e não do que a gente faz, porque o que a gente faz a gente aprende, mas o que a gente não faz e a gente queria muito fazer, a gente pode criar um arrependimento. E nesse sermão da Ana Cláudia Arantes, ela também cita uma enfermeira australiana chamada Brownie, se eu não me engano, que ela escreveu um livro sobre os 5 arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. E os 5 deles, deixa eu ver se eu me lembro direitinho, não ter trabalhado, gostaria de não ter trabalhado tanto, gostaria de ter demonstrado mais os meus sentimentos, gostaria de ter mais contatos com os meus amigos, gostaria de ter sido mais feliz. Deixa eu dar uma coladinha aqui. E gostaria de ter aproveitado a vida do meu jeito e não do jeito como as outras pessoas gostariam. Então, pessoal, falando da Batalha Makers, foi algo incrível, foi algo muito legal, conheci muita gente bacana e foi uma experiência de vida que não troca por nada. E eu lembrei porque eu estou gravando esse vídeo. Porque eu sou espírita, eu pratico espiritismo, gosto muito da filosofia espírita, e me veio uma metáfora muito bacana. Aquele mês de gravação que a gente passou foi um mês que não era real, era o mês da fantasia, da gravação, eram as batalhas. E assim como a vida, para quem acredita nessa filosofia, essa vida que a gente passa agora, ela não é a vida real, ela não é a vida principal, ela é a vida de aprendizado, porque quando a gente desencarna, e a nossa vida espiritual ela é muito mais importante. Ali sim é a vida como ela é. Então, naquele mês de gravação, eu tinha uma clara consciência que era uma passagem. E alguns colegas de Batalha Makers, talvez tenham se envolvido muito com a questão do prêmio, de ganhar o prêmio. E, na verdade, o maior prêmio não é ser ou não o primeiro. Eu não posso falar o futuro, né? Mas que eu fui o primeiro eliminado, você já sabe. Mas eu tinha uma clara certeza que eu não queria entrar para ganhar o prêmio, porque o prêmio era outro. O prêmio foi tudo que eu aprendi. Foi depois do programa, a alma maker do fazer coisas despertou de uma forma fenomenal. O origami tem crescido muito, tanto é que vocês estão vendo aqui algumas peças. Então o origami despertou, explodiu na minha vida como algo que me deixa muito feliz e que não é trabalho. E a Ana Cláudia Arantes também fala no vídeo muita coisa, que as pessoas passam a vida trabalhando para se aposentar, e ela fala que isso é um absurdo, porque você deve encontrar o que você gosta de fazer, e aí você deixou de trabalhar e passou a viver, que ela fala que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, pessoal, falando do momento
que é comunicado, aquele momento de maior tensão, eu confesso que eu estava bem sereno. E quem assistiu, acredito que deve ter percebido também. E fica essa mensagem. Quantos desafios a gente passa na vida, mas a gente precisa, para a gente não ter arrependimento, a gente precisa responder algumas perguntas, como no Dilema Ético do Mário Sérgio Cortella, que a Ana também cita no seu sermão, que é posso, devo e quero. Quando você tem um dilema, você pergunta, será que eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, eu quero fazer isso? Porque se tiver a resposta não em uma dessas questões, você tem chance de se arrepender do que fez. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é para agradecer todos os colegas participantes, as pessoas que estão assistindo, os jurados, o pessoal da produção, da Discovery, da Academia Filmes, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não fica se preocupando com o julgamento dos outros. Então é um grande aprendizado. Tem gente no YouTube criticando, tem gente elogiando, mas o que eu quero deixar claro é assim, talvez o mais importante seja isso, seja a gente buscar o que a gente ama fazer, porque a partir disso a gente não se arrepende. A gente só comemora, a gente só celebra. E aqui vocês podem ver alguns origamis. O Yoda eu já sabia fazer. O Pegasus foi um grande desafio, um origami muito complicado, assim, muito difícil de fazer. Isso tudo foi despertando com assumir esse talento. E tem um aqui muito legal, que é um novo origami que eu aprendi. Olha que bacana. Eu já sabia essa técnica, mas eu fiz de um jeito diferente. De um jeito que é mais simples de explicar e tem um efeito visual muito bacana. Então, pessoal, fica essa dica. O eliminado, na verdade, não significa nada. Só um jogo, como eu falei, o jogo faz parte da brincadeira. E aí tem um site jornadaikigai.com, que é um projeto mais recente, porque eu descobri o meu Ikigai. E entre no site Jornada Ikigai para você descobrir o que é o Ikigai se você ainda não conhece. Mas Ikigai, basicamente, segundo os japoneses, é a razão de viver. E o meu Ikigai hoje está aqui no origami. Então, apesar dessa bagunça organizada aqui, encontre a sua bagunça organizada na sua vida. Valeu, pessoal!